finalizar aqui essa parte. Então, o que tu fez ali é essa parte que tá aqui embaixo, né? Que está aqui embaixo, que vai aparecer agora quando a gente colocar o betume aqui, tá? Então, essa textura embaixo, e aqui assim, ó, a gente, então, passamos a massa com a espátula, com a esponja, deixamos ela em toda a parte da tampa, depois nós passamos a régua bem de leve, secamos e fizemos a parte da pintura. Aqui eu usei um tom de azul e um tom de caqui, e agora a gente vai usar o betume. Poderia usar o betume em cera? Poderia. Mas eu gosto bastante do betume da Judéia. Eu acho ele prático e o efeito dele é muito bonito. É um betume barato, é o mais antigo, acho que a gente teve acesso. Então esse betume aqui é bem bom de usar. Eu uso para o gesso, uso para madeira, uso para várias coisas. Oi, Valéria. Oi, Val. Então, agora quando a gente passar o betume que vai aparecer a nossa textura. Eu faço o betume, já deixo preparado no vidro, misturado com água ras, e dependendo da tonalidade que eu quero dar, eu coloco mais ou menos água ras. Eu gosto de uma textura média, às vezes até mais para fina do que para grossa, mas hoje eu deixei ela um pouco mais escura, porque é o efeito que eu quero aqui na nossa caixa, é um efeito mais pesado, mais... A Cristina diz que gosta bastante desse betume também. É, eu gosto bastante. Então, nós só passamos a massa no stencil, ele vai escurecer agora com o betume. Eu tô com vontade de fazer pro meu quarto um quadro de, assim, grande. Por isso que agora na feira eu vou procurar uns stencils gigantes. Ela tá perguntando, Raquel, se tu põe cera junto na mistura. Não, somente Só essa betume misturinha. e água ras. Opa. Cuidar para entrar bem nos cantinhos. Os azuis sempre combinam muito com Oi, Marta. Com os envelhecidos, eu acho. Oi. Fica lindo, esperem para vocês verem. Tu vai envelhecer toda a tampa, né? Toda a tampa. Essa peça vai ser toda envelhecida. Então, tem pessoas que se apavoram quando vão passar o betume, porque vai secar, porque vai grudar, porque vai manchar. Não precisa ter pressa, não precisa fazer correndo. Pode ter calma que tudo fica bem. Olhem que lindo. Como fica bonito o caqui com betume, né? Fica. Ó, tem que ser um paninho de malha bem absorvente. Eu botei isso aqui, se puder segurar pra não se manchar. A Rosângela tá falando, já tô amando, vou fazer em telha de barro. Fica lindo, né? Espera pra vocês verem mais as ideias que nós estamos tendo aqui. Eu vou Até a ideia mostrar desse depois. fundo é uma ideia que a gente viu numa parede, né, Raquel? Sim. Então é bem a textura como se fosse uma parede mesmo. E a massa que a Raquel passou só massa, não foi Só pintado massa, nada não em cima foi das pintada vasinhas. em Então cima ele das pigmenta bastante. Caso você queira que não fique tão pigmentado a textura, o relevo, dá pra passar, recoloca o stencil, dá uma batidinha com tinta em cima. Mas assim fica bonito e também dá pra usar agora pra clarear ou Boa fazer. noite, Cléo. Dá pra te usar aqui uma pátina cera, dá pra te só fazer um trabalho com o pincel que eu vou fazer, com esse aqui. Então, antes de... Eu vou usar também aqui depois uma pátina dourada, mas por enquanto eu vou usar um pouquinho do palha.
A Cristina tá perguntando, as rosas foram stencil com massa? Stencil com massa. Eu vou mostrar depois ali na outra peça que a Leti tá ali secando. A Rosa tá falando que também gosta de fazer peças envelhecidas. Ficam Não fez. lindas. Ó, o betume esse da Judéia que eu uso, acho que tem que ter um pouquinho de paciência na hora de limpar, por esperar um pouquinho ver como é que ele vai agir na peça. Porque às vezes ele começa a soltar um pouquinho, né? Se tem algum relevo, alguma coisa, depois ele parece uma escorridinha. Mas daí é só ir passando o paninho pra sair os excessos. Até por ele ser mais fluido, né? É. E agora eu vou trabalhar um pouquinho com palha. Outro azulejo? Não, precisa. Eu vou usar o meu pincelzinho mágico do Cabo Amarelo. Deixa eu só pegar um papelzinho. Aqui tem mais. Eu sempre uso... Eu gosto de usar a lajota, porque eu já falei que ela tem um peso ideal para segurar aqui a nossa peça. E para segurar o guardanapo, nada se mexe, fica muito mais fácil. Como o betume ainda está úmido, assim que a gente começa a passar, pode começar a dar uma misturadinha, mas não tem problema, porque fica bonito igual. Elas estão testando. Raquel, não seria melhor passar goma laca incolor antes de aplicar o betume? Mas é que eu quero que o betume penetre. A ideia é tingir, né? É tingir mesmo. Mas se quiser também, pra impermeabilizar essa parte, se quiser, ou passa uma tinta, ou se quiser passar uma goma laca, pode também. Tudo depende do efeito que a gente deseja. Passando aos poucos. Sempre é melhor a gente fazer menos e ir acrescentando do que botar muito e depois fica mais difícil. Eu já vou mostrar de pertinho para vocês verem a textura de baixo. Eu vou até dar uma reforçada aqui com o palha para aparecer bem. Pode ser a cor que você desejar. Que lindo que ficou. Só com betume já estava bonito, já é uma opção. Com Amei. palha é uma segunda opção. A parte de baixo a gente manteve só a cor do fundo, porque é uma caixa bem baixa. Então a gente não vai atrapalhar na lateral da caixa, né? Como a parte de cima já está bem trabalhada, eu sempre cuido para não exagerar e para não ficar muito carregado no geral, no final da peça. Ó, é bonito o palha em cima do betume, porque ele vai trabalhando, né? O betume vai Algumas dando uma partes ele- tingidinha. mas é, umas partes ele tá mais escurinho, umas partes ele tá mais clarinho, né? Então, muitas pessoas não sabem isso, que eu sempre trabalho com a tinta depois do betume, pode ser trabalhado. Em peças de gesso eu faço isso também. Às vezes, quando a gente quer clarear algum detalhe, a gente pode fazer isso. Olhem bem de pertinho Oi, Rúbia. como fica ali os relevos quando a gente trabalha com o betume, depois com a tinta, ele aparece bem. Deixa eu só dar mais uma passada em algumas folhas. Então, se mistura a textura de baixo com o relevo do stencil, a pessoa que olha, a princípio, não entende, né? Assim, fica pensando, como é que foi feito, como eu fiquei quando eu vi. Mas eu acho que fica lindo. Dá pra usar em baús também. A Rosângela falou que esse tom de azul ficou elegantíssimo.
aquela encomenda que Parece a gente aquele tem. negócio que a Carla faz no maquiagem metalizado. Hein, tu lembra, Leti, que nós temos uma encomenda de um quadro que eu tinha mostrado uma ideia? Aham. É tipo isso. Deus o livre, ele vai me cobrar todo Hein, é dia. tipo isso, né? Mas Só que assim, nós com vamos vermelho, com né? vermelho. Dá uma lida ali que eu perdi. Que lindo esse efeito. Lindo. Ah, a Cristina também tá falando muito lindo. É isso. Boa noite, Michel. O Stacy Já deixou tá dando boa trocar. noite, Boa Arteira. noite, Oi, Michel. Michelzinho, querido. Podia fazer isso aí, né? Ah, esse aqui tu vai adorar, Michel. Ele É falou em lindo. tons de vermelho ou laranja, né? Nossa, fica divino. Ah, boa. E Já daí, inclusive, passou pra usar até. o vermelho vivo, porque como ele vai o betume Ele quer líquido vermelho? em cima... Não, que eu digo, dá pra usar o vivo. Sim. Vermelho claro. Sim, porque... E depois, porque daí envelhece. Olhem que lindo que fica. Tem outro desses ali. Secou. Tem o do betume, que é outro. Aí em cima tem um. Eu vou usar com Aqui, ó. betume mesmo. É Ou qual- cera. Tá, então eu já separei aqui. Tá, eu preciso só de uma coisa limpa. Tá, agora eu pensei em dar mais uma escurecida aqui só nas bordinhas. E como nós estamos trabalhando com betume, eu vou usar agora o betume em cera puro. Silvana Oliveira, boa noite. Peguei outro pincel. Olá, Sara, bem-vinda. Olá. De Argentina. Olá. Tá, então agora com o betume em cera, eu só vou dar uma reforçada aqui nas pontas. Como a gente diz, vai dar uma queimada nas bordas. Uma queimadinha nas bordinhas. Vai ficar lindo e eu já tô com Meu outra. celular não é bom, olha como é que fica as fotos. Por isso que eu tiro tanta foto. Vou mesmo. Mas Sempre, é que no movimento. sempre faz a diferença. Que lindo. Esse que ficou. Essa partezinha aqui da sombra. As peças sem sombra ficam insossas, eu acho. Muda, né? Muda. E aqui eu vou dar só uma passadinha. Essa vai ficar uma caixa muito chique. Chiquérrimo. Com o vermelho, eu acho que ia ficar lindo Vai também. até pra gente botar outro negocinho. A gente aqui, fica né? quebrando a Mais cabeça bonito. às vezes pra, Outro puxadorzinho. pra conseguir destrinchar alguma coisa que a gente viu. E às vezes não é uma peça de MDF ou uma peça de gesso. Às vezes a gente vê uma cor e resolve o que vai fazer, né? É. Essa peça é assim, né, Raquel? A gente viu uma foto e resolveu que queria fazer algo nesse estilo. E eu fico namorando aquela imagem, daí pensando, meu Deus. Que Então lindo. aqui dá pra ver, né? Então, essa parte aqui é a primeira textura que a gente fez. Aqui dá pra ver. Não, o betume cera eu usei ele puro. Puro com o pincel bem sequinho e só de ladinho, de leve, eu dei uma escurecida nas bordas. Tá? Então nós vamos deixar